seu voto é importante, faz diferença. Se vender, você vai estar vendendo algo que é direito seu. Em Limoeiro do Norte, Ceará, a consciência da população falou mais alto nas últimas eleições municipais. Na porta de casa, muita gente pregou o seguinte recado: essa família não vende voto. A iniciativa da campanha pelo fim do voto comprado partiu da juíza Luciana Teixeira de Souza, da 29ª Zona Eleitoral. A ideia foi simples, mas eficiente. Enquanto os candidatos pediam votos, ela pedia que o cidadão não vendesse o voto. Eu acho que o eleitor tem que ter dignidade. A lei contra a compra de votos completou 10 anos. Uma lei que permitiu punir de maneira mais severa o comprador de votos. A mobilização nacional que culminou com a lei aprovada no Congresso Nacional começou em 1997. Quando foi lançado pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB, o projeto Combatendo a Corrupção Eleitoral. Audiências públicas foram feitas pelo país, entidades nacionais se articularam, os meios de comunicação de massa aderiram à campanha. Entre 1997 e 1999, 1.039.175 brasileiros fizeram questão de assinar o documento de apoio ao fim da venda de votos. Não pode vender não, o lote não pode ser vendido, tem que ser escolhido pelo público, não pode ser vendido não tem dinheiro que pague. Eu acompanhava o noticiário e ficava ali meio que torcendo para que aquela lei passasse, porque como juiz eleitoral, que morava numa cidade bem pequena do interior do Maranhão, eu testemunhava, assim, essas práticas de clientelismo, de compra de votos e imaginava que essa poderia ser realmente uma grande ideia para aprimorar nossa democracia. Num tempo recorde de 35 dias dentro do Congresso Nacional, o projeto da lei contra a compra de votos foi aprovado, subscrito por 11 deputados representantes de todos os partidos da Casa. Em 28 de setembro de 1999, a lei foi sancionada pelo então presidente da República, Fernando Henrique Cardoso. Eu acho que foi uma enorme vitória da democracia brasileira, porque foi uma lei que veio de baixo para cima, não foi uma lei, digamos, imposta por ninguém e nem por acertos parlamentares, foi uma lei que veio da sociedade, que a sociedade assumiu o seu cumprimento. A lei considera que o candidato pode ser multado e cassado se doar, oferecer, prometer ou entregar ao eleitor com o fim de obter-lhe o voto, bem ou vantagem pessoal de qualquer natureza, inclusive emprego ou função pública. É como se a lei dissesse: deixem o eleitor em paz. É uma lei vitoriosa, uma lei exitosa, introduziu uma nova cultura nos costumes eleitorais brasileiros, no plano da ética, no plano do equilíbrio da competição e da proibição, né, do uso da máquina administrativa para fins eleitorais. O projeto não ficou só nisto na compra de votos. Ele foi ampliado para dizer também que o poder público não podia dispor das coisas públicas em favor de qualquer candidato. O brasileiro não pode ir por qualquer coisa ir votando assim, né? Sem conhecer. Eu não voto. Voto de coração mesmo. É inadmissível, sem dúvida nenhuma. Um processo emblemático julgado pelo Tribunal Superior Eleitoral à luz da lei aprovada ficou conhecido como Caso Caixa d'Água, ocorrido numa pequena cidade de pouco mais de 7.000 eleitores. Um deles recebeu uma caixa d'água do então candidato a prefeito nas eleições de 2000. O prefeito eleito desconfiou que o tal eleitor não teria votado nele e decidiu pegar a caixa d'água de volta. O caso foi parar na Justiça Eleitoral e chegou ao Tribunal Superior Eleitoral, que cassou o mandato do prefeito. A posição do TSE foi relevante porque puniu o prefeito mesmo numa situação em que o voto comprado não chegou a influenciar o resultado da eleição. A jurisprudência aberta pelo TSE considerou que a execução da decisão deve ser imediata.
o que significa que não há impedimento para aplicar uma cassação, mesmo que haja recurso. Além disso, o candidato não precisa ser flagrado comprando pessoalmente um voto. Basta demonstrar que concordou com a situação ilegal. A Justiça Eleitoral assimilou os ares renovadores da lei quanto à proibição de captação ilícita de votos e quanto a esse renitente patrimonialismo brasileiro, que é usar a máquina administrativa não em prol da coletividade, mas em prol de candidaturas. A Justiça Eleitoral assimilou de pronto, né, essa renovação da lei no plano ético, no plano democrático. Eu acho errado exatamente porque justamente isso acaba com a democracia, porque você vendeu o seu voto, cadê a sua liberdade? Em 10 anos da lei contra a compra de voto, a Justiça Eleitoral vem garantindo a sua ampla eficácia. Um levantamento feito pelo Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral, a partir de dados fornecidos pelos cartórios eleitorais, registrou a seguinte quantidade de políticos que perderam o mandato em prefeituras e câmaras municipais no país. 460 prefeitos e vices cassados entre 2000 e 2009. 207 vereadores cassados no mesmo período, somando 667 cassações. Isso aí eu sou contra, isso aí até dentro d'água. Eu não gosto de compra de votos. Se a pessoa tem que eleger, tem que ser honesta. Uma pesquisa encomendada pela Associação dos Magistrados Brasileiros, a AMB, em parceria com o TSE sobre voto, eleições e corrupção eleitoral, ouviu 1.502 pessoas em todas as regiões do país em 2008. O resultado aponta que 72% sabem a respeito da lei contra a compra de votos. O brasileiro entende o quanto é ilegal vender o próprio direito de participar de uma decisão democrática, mas ainda há muito o que se fazer. Na pesquisa, 30% admitem conhecer alguém que vendeu o voto. Não tem cabimento o voto vendido. É uma aberração, é uma vergonha. Meu povo, com bem prazer e sempre eu vou lhe avisar. Garanta bem o seu voto, não queira negociar, que o voto já quer respeito pra qualquer um ajudar. Precisa tomar cuidado na hora que for votar. Se um político corrupto de vez lhe abraçar, porque voto é coisa séria, pois não dá para brincar. Na hora que for votar, pois tem que compreender que o pequeno que tem vez e que precisa de crescer, o voto é o seu direito, pois não queira vender.